O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Novamente falando sobre Alexandre de Moraes, aliás, não tinha como ser diferente disso, a gente está tendo aí a farsa do julgamento, tivemos o segundo dia, onde os advogados de defesa de Bolsonaro, Braga Neto, se pronunciaram, mostrando aí as aberrações desse processo, as faltas de provas, as criatividades, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Mas eu queria falar um pouco agora de uma outra informação que o Paulo Figueiredo trouxe, que deixou bem claro que a situação de Moraes na Magnitsky ainda está tranquilo. Ele ainda não sentiu todas as mazelas e todo o peso de uma sanção da lei Magnitsky. O Paulo Figueiredo trouxe uma informação da inteligência dos Estados Unidos, inclusive ele foi autorizado a divulgar essa informação, onde os Estados Unidos estão levantando como que está sendo como que é organizado o patrimônio de Moraes. E eles chegaram a esta informação, que eu já vou dar aqui um play nesse trechinho para vocês verem a explicação do Paulo. Mas aqui, qual que é o objetivo final dos americanos, de acordo com o jornalista? É fazer com que a Magnitsky seja aplicado no rigor máximo, no rigor que tem que ser, né? Ou seja, praticamente destruindo a vida financeira do cidadão, para servir inclusive de exemplo e para que a lei não seja desmoralizada. Então, por enquanto, né, acho que a Magnitsky ainda tá de leve para o Moraes, realmente algo assim bem leve, mas o pior está por vir. E segundo informou aqui o Paulo Figueiredo, já está a caminho. A bomba atômica já está a caminho, obviamente no sentido figurado. E também o Paulo Figueiredo trouxe uma outra informação que até me chamou a atenção, me espantou um pouco, que ele falou quais os bancos brasileiros que foram notificados pelos Estados Unidos para informarem o que eles estão fazendo para aplicar a sanção ao Moraes. E para minha surpresa, é uma lista de bancos. Né? Então, em princípio, o Moraes tem aí dinheiro espalhado em diversos bancos, foi o que eu entendi. Então, de acordo com o Paulo Figueiredo, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, BTG Pactual e Banco do Brasil foram notificados. Então, o potencial de estrago não está centralizado apenas no Banco do Brasil. Praticamente nos maiores bancos do país tem alguma coisa, alguma movimentação do Moraes. Então imaginem se os bancos cometerem a maluquice de peitar a Magnitsky. A tragédia, aí sim poderemos ter uma tragédia no sistema financeiro. Acho pouco provável que os banqueiros mergulhariam nessa aventura com um resultado extremamente previsível, que é o caos. No final das contas, pode chegar a multas multimilionárias, multibilionárias e até mesmo a retirada do SWIFT. Aí é para aniquilar o banco. Então eu quero começar agora por esse primeiro corte, onde o Paulo Figueiredo traz uma informação que a inteligência americana levantou sobre o Alexandre de Moraes. Vamos lá. Estou compartilhando com vocês informações de inteligência que eu recebi, que eu fui autorizado a começar a divulgar, e os jornais em breve começarão a pesquisar. Bom Reels aí para você, Bruno. Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. E sim, eu sei que é muito irônico e um instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chame Instituto Lex. Eu sei. Eu tenho vários Supermans aqui na minha estante. Mas vocês procurem. É um instituto que foi fundado pelo Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de Moraes nos anos 2000, e que o Alexandre, quando vira ministro do STF, sai desse instituto, e você tem dentro dele hoje a Viviane, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre Barsi de Moraes, que é o Alexandre Júnior, que é o filho do Alexandre. Esses são os donos desse Instituto Lex. Procurem na internet a página dele, não existe. Procurem no Instagram a última postagem feita por eles, em 2017. Aí você vai ver que todo o patrimônio do Alexandre e da Viviane estão nesse instituto. E eu estou falando todo o patrimônio, é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Multimilionário. Do tipo, o apartamento de 25 milhões que ele vive, que pelo menos é a residência oficial, a residência
declarada dele, né, porque ele também vive em Brasília, né, de 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa, é do Instituto. Sabe onde é a sede do Instituto? A sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Barce de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá, os gringos já levantaram tudo. Adianta, eu pergunto a vocês, adianta sancionar outros indivíduos antes de pegar tudo isso e fazer o Alexandre sentir as consequências da Lei Magnitsky? Não. E é nisso que a gente está trabalhando. Porque para que essa lei tenha esse efeito dissuasivo, o que é o efeito dissuasivo? É o efeito que faz com que os outros vejam o que aconteceu e não queiram fazer igual. Então nós temos um desejo de que haja um efeito dissuasivo contra os demais cúmplices do sistema. Não, perfeito. A estratégia do Paulo, do Eduardo Bolsonaro, do governo Trump está claríssimo e faz todo sentido do mundo. Agora, uma coisa que tá implícito ou explícito, né? Quando ele fala que a inteligência dos Estados Unidos levantaram esse Instituto Lex do Moraes, e pelo que eu entendi, tudo está concentrado nesse instituto. Eu entendi que a Magnitsky vai ter como alvo o Instituto Lex. E aí implodiria financeiramente o magistrado. É o que eu entendi. Eu acho que é o que de fato tende a acontecer, pelo que sinalizou aqui o Paulo Figueiredo. E aí sim a Magnitsky, em sua plenitude, aplicada contra o Moraes, como ele mesmo falou, serviria de exemplo em relação aos outros ministros. Então, esse é o ponto, essa é a estratégia. O outro vídeo que eu quero mostrar para vocês é do Paulo Figueiredo falando os bancos que foram notificados. É um vídeo curtinho, eu já comentei, mas só para vocês verem. E realmente isso me chamou muito a atenção, porque são os maiores bancos privados do Brasil e o maior banco público. Só isso. Então, a chance de dar alguma nhaca, se algum deles, ou todos, enfim, decidirem peitar os Estados Unidos, nossa, vai ser uma tragédia. Vamos lá. Posso afirmar aqui, confirmar aqui, que os bancos receberam sim essa comunicação, e na verdade eu vou adiante, eu vou falar mais do que isso. Eu digo que os bancos que receberam essas comunicações foram, vou antecipar aqui para vocês, pelo menos Santander, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e BTG. Esses 5, eu diria, com enorme grau de certeza que receberam essas comunicações. Os 5 têm participações e presença dentro dos Estados Unidos. E eu digo que é só o início, porque eles vão ter que explicar de maneira detalhada o que eles estão fazendo para cumprir a Lei Magnitsky contra o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Receber uma correspondência dessa, uma notificação dessa, não é pouca coisa. Tenho certeza de que para esse pessoal que ficava sabendo tudo pela imprensa, ter sido diretamente contatado vai fazer com que essa questão se torne muito mais tangível para eles. Se mesmo assim tiver banco que prefere pagar para ver o que vai acontecer, aí, meus amigos, dentro do playbook do governo dos Estados Unidos, nós estaremos sim diante de um cenário, que é o cenário lá do Lorival, vai demorar, mas um cenário em que as sanções secundárias se aproximam e as primeiras árvores da floresta bancária começam a queimar. Então resta saber até onde vai o fogo, se vai ter que se alastrar muito para pegar o bandido da Birmânia. São cenas dos próximos capítulos. Então, sobre sanções secundárias, é isso que eu tenho que contribuir. Bom, então é uma informação também relevante. Eu não tinha noção que o Moraes tinha alguma coisa em todos esses bancos, né? Então o impacto, a depender do que acontecer, é brutal no sistema financeiro. Para finalizar esse vídeo, eu acho que vale a pena trazer aqui esse corte. O Tagliaferro, ele deu uma entrevista no Cláudio Dantas e ele trouxe algumas informações mais explicitamente que todas as vezes que eu vejo ele falando a mesma coisa em locais diferentes, me chocam. Mesmo eu sabendo, me choca. O que ele falou? Eu já vou dar um play. Ele falou que, claramente, o Moraes mantinha diálogo com o Gonê para traçar ações. Isso não foi justamente o que fez implodir a Lava Jato, por exemplo?
Será que vão implodir esses processos que estão com Moraes? Além disso, ele voltou a reforçar o Tagliaferro que os processos começam de trás para frente. Ou seja, começa com a condenação, com a sentença, e aí eles vão buscando as provas, entre aspas. Talvez se utilizando aí de muita criatividade. Mas olha o que fizeram com o nosso judiciário. Onde que isso é justiça? Meu Deus do céu. Onde que isso é justiça? Vamos dar um play aqui para ver o Tagliaferro explicando isso. Existe envolvimento não só das polícias, dos tribunais, mas também da Procuradoria-Geral da República, na época, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, do qual eu tinha o contato com ele, que claramente pedia as coisas, combinava as coisas com Moraes, depois levava isso para o seu secretário executivo, que o secretário executivo dele, o Lucas, não teve qualquer pudor, qualquer medo de me falar, em conversa o ministro com o Dr. Paulo Gonet, eles trataram isso, podia me encaminhar, tal. Só que eu falei, ok, só que eu não encaminhei para ele, eu encaminhei para o próprio Paulo Gonet, entendeu? Com o objetivo de mostrar que a prova iria para a pessoa correta, porque eu já tinha a ideia da própria denúncia em si. Então, eu levar para o Lucas, ele podia virar em qualquer momento e falar, mas fui eu que pedi, que não sei o quê. Então, eu tomei todos os cuidados de encaminhar justamente para Paulo Gonet. É uma pessoa que, por sinal, me decepcionou muito, parecia ser uma pessoa séria, mas eu vi que de sério não tem nada. Eles tratam entre eles tudo o que vai ser definido. O processo, como eu falei, ele não começa de uma forma tradicional, como a que eu aprendi, e acredito que todos que estudaram direito aprenderam, que é lá numa denúncia, é lá na polícia, é lá no Ministério Público. Não, no caso de Moraes, ele já começa no final, ele já começa com uma condenação. E Moraes faz com que essa condenação, já programada por ele, vire um processo criminal, até chegar nesse ponto de ele só poder canetar. Então, não existe um julgamento digno, não existe um julgamento correto e imparcial. E eu não estou falando de lado político, não, porque eu não tenho lado nem A e nem B. Eu estou falando do sistema judiciário. Isso não aconteceu só como está acontecendo no caso de Jair Messias do Bolsonaro. Aconteceu em outros casos, em todos aqueles que foram perseguidos por Alexandre de Moraes, sejam essas pessoas de direita, sejam essas pessoas de centro, ou pessoas que simplesmente falaram contra o Supremo Tribunal Federal, ou em especial contra Alexandre de Moraes. Ele não suporta que fale contra ele e as eleições. Então isso era um processo comum, tradicional, definido por ele. Então não tem como a gente acreditar que todos os processos que estão em seu gabinete são processos justos. São processos totalmente parciais. Olha, isso aqui realmente dá nojo ouvir esse tipo de coisa, né? A gente trabalha, rala, paga os impostos para financiar um Estado, esperando que o Estado vai ser um Estado correto, o Poder Executivo vai jogar dentro das regras do jogo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e etc. E aí a gente vê uma revelação dessa, e por enquanto, o que me leva a crer que o Tagliaferro está falando a verdade. Ninguém do STF rebate. O Moraes não fala nada. É isso que me faz crer que realmente o Tagliaferro está falando a verdade. E sendo verdade, realmente, baseado no que ele falou, o Estado brasileiro sendo utilizado por um funcionário público para, descumprindo as leis e a Constituição, perseguir um espectro ideológico, quem fale mal dele, de outros, que nem o Tagliaferro comentou. É isso. A gente está bancando tudo isso. É lamentável. É lamentável. O Brasil realmente, sob vários aspectos, está uma verdadeira várzea, né? Com todo o respeito que a várzea merece. Mas é isso. O nosso país tem que voltar para os trilhos. Tem que voltar para os trilhos urgentemente. Porque isso não é democracia. O que está sendo denunciado aqui pelo Tagliaferro nos mostra que o Brasil não é realmente uma democracia. A gente já sentia na pele, a gente já estava vendo com os olhos, só que agora partiu de alguém que trabalhava com o ministro e que está revelando, está expondo tudo. É isso, galera. Comentem o que vocês acharam dos vídeos que eu trouxe, dos meus comentários, concordam ou não. Deixe publicado aí no vídeo os seus comentários. Se gostaram, deixe um like, isso de fato ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.